Olá, um bom dia para você. Em entrevista à TV Senado, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Marcelo Castro, disse que já definiu quais parlamentares devem relatar os projetos de lei do Congresso Nacional encaminhados pelo Executivo na quarta-feira. Os textos são resultado de um acordo entre o Planalto e o Legislativo para que o veto ao orçamento impositivo fosse mantido na sessão do Congresso realizada no mesmo dia em que os projetos foram encaminhados. Nós designamos 2 relatores para esses 3 PLNs. Nós designamos como relatores o deputado Cacá Leão, que foi o relator da LDO, para relatar os 2 PLNs que modificam a LDO, e colocamos como relator da parte do PLN que modifica a LOA, o deputado Domingos Neto, que foi o relator da Lei Orçamentária Anual. Eles têm um prazo, nós abrimos o prazo para emendamento até sexta-feira. Eles vão apresentar os seus relatórios e na terça-feira nós iremos fazer uma reunião de líderes da CMO e depois dessa reunião de líderes nós iremos submeter ao plenário da comissão a aprovação desses PLNs. E em seguida, sendo aprovado, como é a nossa expectativa, nós enviaremos então para o Congresso Nacional para que possa ser votado no Congresso. E foram confirmados nessa quinta-feira novos casos de coronavírus no Brasil. O total é de 8 até agora, 6 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. Dos 6 casos em São Paulo, 2 foram de transmissão direta no país, em vez de gente que viajou para o exterior. Em Brasília, uma pessoa aguarda uma contraprova. O repórter Paula Crisio mostra que, no mundo, 80% dos infectados se recuperam em casa. Enquanto cada indivíduo com sarampo contamina 18, o portador do coronavírus espalha para 3. A epidemia é favorecida pelo clima frio de outros países, bem diferente aqui do Brasil. Na maioria das pessoas, a doença passa despercebida ou parece um resfriado comum. E 80% dos que testam positivo no mundo se recuperam em casa sem nenhum problema. Não dê ouvidos a fake news e preste atenção aos cuidados. Lave as mãos com frequência, com água e sabonete, por no mínimo 20 segundos. Você também pode usar desinfetante à base de álcool. Evite tocar os olhos, o nariz e a boca. Quando tossir, cubra a boca com o braço e, ao espirrar, use lenço de papel descartável. Mantenha limpos e desinfetados os objetos e superfícies em que você e as outras pessoas tocam. Limpeza e higiene são as melhores armas contra o vírus. A Comissão de Combate à Violência contra a Mulher debateu em audiência pública a violência política e estratégias para enfrentá-la e para ampliar a ocupação de espaços de poder e representação pelas mulheres. Tem se falado muito em feminicídio, que é o assassinato da mulher por sua condição. Mas nessa audiência, pesquisadoras chamam a atenção para a violência que mulheres sofrem quando atuam na política. Quase 82% das parlamentares ouvidas, elas experimentaram violência psicológica. 44% receberam ameaças de morte, estupro, espancamento ou sequestro. 25% experienciaram violência física. Podemos também considerar como um aspecto de violência que é essa violência simbólica para todas nós mulheres de não nos vermos representadas nesses espaços de poder e decisão. Eu acho que esse é um desafio muito grande de poder levar essa sensibilização, o que é ter uma mulher como representante na política, nesse espaço de poder, para que a gente possa ter também direitos reconhecidos para falar da nossa questão das pautas. Esta debatedora apresentou o caso da líder indígena Marinalva Manuel, de Dourados, Mato Grosso do Sul. De 27 anos, assassinada em 2015, que num contexto de luta por titulação de terras indígenas. Além dela ser assassinada e perseguida e diversas ameaças de morte, ela também foi estuprada e o corpo desfigurado. Esta professora pesquisou as presidentes Bachelet, do Chile, Cristina Kirchner, da Argentina e Dilma, do Brasil, e encontrou ataques parecidos, como constante associação a figuras masculinas e o reforço de estigmas relacionados a peso e imagem, entre outros.
Esse é quase um clássico. As mulheres histéricas, as mulheres bruxas, as mulheres loucas, né? Então, você vai achar isso para as 3 presidentas o tempo todo. Quando a mídia chama atenção para a assertividade né, que é necessária para o campo político, para as mulheres vira agressividade. Para os homens é uma qualidade positiva. Eles são assertivos, eles são fortes, né? Elas não, elas são generalas, são autoritárias, né? Elas são agressivas. A humilhação e a intimidação verbal do estupro, ela é absolutamente frequente. E o caso mais notório, condenado judicialmente inclusive, é o do próprio atual presidente contra Maria do Rosário. O ministro Ernesto Araújo defendeu em audiência na Comissão de Relações Exteriores o apoio do Brasil ao plano de paz do presidente norte-americano Donald Trump para o Oriente Médio. O plano foi criticado pelo embaixador da Palestina no Brasil, que também estava no Congresso ontem. O ministro Ernesto Araújo foi convidado para falar sobre as perspectivas da política externa brasileira, mas principalmente para explicar a posição de apoio do Brasil ao plano de paz apresentado pelo presidente Donald Trump para tentar resolver o conflito entre Israel e Palestina. O senador Esperidião Amin argumentou que a decisão do Itamaraty rompe um posicionamento histórico do Brasil de neutralidade com relação ao conflito. Nós estamos perdendo um ativo internacionalmente reconhecido, que é a capacidade e a importância do Brasil para ser mediador. Esse é o principal prejuízo que eu avalio que esteja pesando sobre nós. O ministro disse que o plano apresentado pelo governo americano é inovador e que, ao apoiar as medidas, o Brasil apenas manteve o compromisso com a paz no Oriente Médio. Existe um viés ainda, infelizmente, grande anti-Israel em organismos como o Conselho de Direitos Humanos. Eu estava vendo que nos últimos, acho que 15 anos, 80% das resoluções do Conselho de Direitos Humanos são contra Israel. No nosso ponto de vista, nós estamos tentando corrigir o que era um certo viés anti-Israel nessa questão. Mais cedo, o embaixador da Palestina, que participou no Senado da instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Países Árabes, reforçou a posição contrária ao plano de paz apresentado pelo presidente americano. Nós não aceitamos imposição de ninguém. Se somos um povo pequeno, levamos 100 anos lutando pela nossa independência, nossa soberania. Imposições de ninguém. E rendição, se eles aguardam que o povo palestino vai levantar a bandeira branca, de jeito nenhum, que podem esperar sentados. Nós queremos a paz, uma paz com honra e com dignidade. É um primeiro passo de uma tratativa que, no meu entendimento, serviu aqui para demonstrar que há necessidade de se ponderar os lados envolvidos e não se voltar apenas para um determinado lado ou para um determinado país. Então, isso ficou claro aqui nesse debate da comissão e tiramos aqui, de uma certa forma, a mensagem de que o Brasil vai procurar realmente buscar esse tipo de ação para poder promover a paz desse conflito que já durou muito mais tempo do que a gente esperava. O Ministério da Ciência e Tecnologia promoveu nesta quinta-feira o 2º Fórum Nacional de Radiodifusão. A Secretaria de Comunicação do Senado participou do evento. O evento reúne profissionais de radiodifusão de empresas públicas e privadas de todo o país. O objetivo é facilitar a atuação dos comunicadores, melhorar o acesso à informação e promover a integração entre as redes. A programação do evento, que contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, incluiu a discussão de assuntos como o respeito à liberdade de imprensa, o novo regulamento de radiodifusão e a implementação das rádios digitais.
A gente está estudando essa interatividade entre a televisão que eu recebo hoje em casa e como eu posso fazer a minha demanda direto na televisão. Como é que esse mundo de interatividade que a internet me faz, que eu já consigo fazer pelo Netflix, eu vou trazer para o meu dia a dia. Além da Secretaria de Comunicação do Senado, representando a rádio e a TV da casa, emissoras públicas como a TV Câmara e a TV Justiça também participaram. Na pauta, o futuro das consignações da União, que são as autorizações para transmitir as ondas de rádio e televisão no Brasil. As TVs por assinatura levam gratuitamente, sem qualquer ônus para o cidadão hoje, as consignações da União. A gente quer debater isso para que os provedores de internet façam a mesma coisa. Então, quando tiver um pacote de dados, o cidadão vai continuar podendo assistir todos os canais públicos sem custo algum. Já foi assinado uma portaria que trata da possibilidade de mudança do canal virtual, né? Isto é, se a operadora de televisão das consignações da União está lá com o seu canal 51 ou 55 e quiser baixar para os canais mais próximos de 1 até o 13, então, isso também nós já fizemos, né, por meio de uma portaria, já está regulamentada e já tem um sistema, né, eletrônico que a solicitação é feita via internet. Então, isso também é uma forma de incrementar, né, a audiência das consignações da União. Hoje, às 8 da noite, tem início uma nova temporada do Parlamento Brasil, o programa que mostra reportagens das emissoras legislativas de todo o país. Veja os destaques da edição que estreia esta noite. Olá, a gente parou um pouco as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você os destaques do programa que estreia logo mais às 8 da noite. Uma das reportagens vai mostrar em detalhes os cuidados que todos devemos ter para evitar a gengivite. Uma escovação adequada, o uso de fio dental após as refeições e uma avaliação odontológica 2 vezes por ano. São medidas essenciais que ajudam a prevenir a gengivite. Você também vai ver em uma reportagem especial da TV Senado os gargalos da infraestrutura brasileira. O Estado brasileiro tem todos os instrumentos necessários para atrair investimento. Basta usar o instrumento certo, na hora certa, para o setor certo e principalmente com as agências reguladoras funcionando para que você tenha essa instância superior final nos setores que a gente considera de importância estratégica ou atividades econômicas reguladas. E no quadro Vitrine você vai ver uma reportagem da TV Assembleia da Bahia que mostra os benefícios do esporte para pessoas autistas. Eu sempre digo assim, o autista ele só precisa de oportunidades, de alguém que acredite nele. Quando ele tem alguém que acredita e que enxergue no além do autismo, eu sempre falo, a nossa fé nos conduziu até aqui. É olhar para o autista e não enxergar as limitações. Elas estão ali, mas enxergar além daquilo e estimular ele da forma certa. Todo autista, independente do nível, tem potenciais, porque antes de ele ser autista, ele é um ser humano. Então, ele é dotado de potências, de potenciais. E é necessário justamente identificar e estimular. Estimulou, ele vai longe, porque quando o autista faz o que ele gosta, ninguém segura ele. Não perca o Parlamento Brasil, aqui na TV Senado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Na sequência, você acompanha o programa Argumento, que recebe o senador Harold de Oliveira. Ele fala sobre as mudanças no mercado de TV no Brasil. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.